Olá! Por um mundo onde as pessoas tenham consciência da grandeza da vida e não se conformem com uma vida qualquer. Está começando mais um programa parlatório aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. É importante repetir para nós mesmos todos os dias que não fomos criados por Deus para uma vida morna, medíocre, sem graça. Fomos criados para altos voos e para viver dias lindos e inesquecíveis. Ninguém foi criado para ficar parado de braços cruzados. Tempo de descanso é importante, mas viver é caminhar. No programa de hoje vamos conversar com duas pessoas que entenderam isso. Felipe Mazetti é conhecido como Cavaleiro das Américas, porque veio do Canadá ao interior de São Paulo montado num cavalo. E Rodrigo Coelho resolveu correr e caminhar de Brasília ao Rio de Janeiro para ajudar entidades de caridade em todo o Brasil. Felipe Mazetti Leite é conhecido como Cavaleiro das Américas. Ele saiu do Canadá e durante 2 anos, passando por 10 países, ele chegou a Barretos, no interior de São Paulo, montado num cavalo. Formado em jornalismo pela Ryerson University de Toronto, ele já fez trabalhos para várias televisões. Atualmente, escreve para diversas publicações no Canadá e no Brasil. Felipe também é escritor e palestrante. Felipe, é um prazer receber você aqui no programa. Vamos começar por essa sua coragem. Como é que se traz para a vida esse espírito de enfrentar as dificuldades de uma aventura como aquela que você fez ao atravessar as Américas a cavalo? Tudo começa com um propósito, com um sonho. Quando você tem um foco na sua vida e um propósito, eu acho que é muito maior do que o medo. É claro que eu estava sentindo medo naquele primeiro dia que eu estava saindo de Calgary, né? Em 2012, eu tinha 25 anos, não sabia o que me esperava, 16 mil quilômetros pela minha frente, né? Até chegar ao Brasil, 10 nações para cruzar com as suas fronteiras e toda a corrupção e a burocracia que existe na América Latina. Tinha que cruzar o Urso Pardo, tinha que cruzar o México, Guatemala, Honduras, países que hoje são tomados pelo narcotráfico, mas, como eu falo, propósito, era o meu destino. Eu acredito que tudo está escrito pela mesma mão, acredito que existe um Deus, e esse Deus me guiou nessa jornada. Tudo que eu fiz na minha vida me levou até o momento que ou eu vivia esse grande sonho ou eu não fazia nada na minha vida. E outra coisa que é muito importante também citar é que eu fiquei 2 anos planejando a jornada, né? Então, era de alto risco, mas com planejamento estratégico, a gente leva o risco mais baixo possível. Então, eu conversei com cavaleiros de longa distância do mundo inteiro para aprender como viajar a cavalo, né? Com segurança, com o bem-estar do animal sempre em primeira mão. Conversei com pessoas em todas essas nações que eu iria cruzar. Eu sempre falo, ninguém nunca ganhou uma guerra sem estratégia, nenhuma equipe de esporte ganhou um campeonato sem um bom técnico e antes traçar a sua estratégia. Então, para mim, foi vida ou morte, isso ajudou a minimizar esse medo. As pessoas falam em resiliência muitas vezes, sem lembrar que se trata de uma experiência que tanto pode ser vivida em grandes aventuras, como em aventuras normais do cotidiano. Qual é para você, Felipe, a importância de tocar a vida para frente depois de sofrer uma grande dificuldade? É tudo, sabe? Eu acho que é tudo. A gente tem a oportunidade de ou ficar chorando, ficar gritando, ou a gente tem a habilidade de criar uma oportunidade nova e sair daquele buraco. Resiliência é tudo. Todo mundo tem momentos difíceis na vida, a vida não é perfeita para ninguém, todo mundo tem a sua história aí, a sua guerra, o seu urso pardo para cruzar todo dia, como eu tinha na minha jornada. Então eu acho extremamente importante. Eu sempre falo que hoje em dia eu vejo que a diferença do sucesso e do fracasso é das pessoas
pessoas que não desistam, as pessoas que têm essa coisinha, essa palavra que o senhor falou, que é a persistência, né? De mesmo olhando ali o urso nos olhos, você vê uma maneira de driblar aquele urso e continuar. Muitas vezes na minha jornada eu aprendi que você tá ali triste, ou gritando, ou de mau humor, não vai ajudar. Quando você tem um problema, o que você tem que encontrar é a solução. Então você gastar ali energia com coisas que não vão te ajudar, negatividade não vai te levar a nenhum momento. Então na minha vida eu encaro tudo com um sorriso no rosto. Positividade foi a única razão que eu consegui sair. Eu não tinha nada, era um menino com sonho, não tinha uma ferradura para fazer a jornada, tudo veio de patrocínio e foi a única razão que eu consegui chegar vivo nessas jornadas. Então eu acho que o senhor falou tudo agora, precisamos ter isso na nossa vida para poder conquistar os nossos sonhos. E o papel do sonho nessa luta, Felipe? Parece que você costuma dizer nas suas palestras que a pessoa tem que apostar no sonho que tem. Como é que é isso na realidade de vida dura da maioria das pessoas no mundo de hoje? Eu acho que o sonho, o propósito é o combustível, né? O seu carro não vai andar sem gasolina. O meu cavalo não vai andar se ele não tiver uma alimentação balanceada, se ele não tiver pasto. E pra gente, o propósito, o sonho, o projeto de vida é o que nos tira da cama nos dias difíceis. Como eu falei, a vida não é fácil para ninguém. Desculpa, todo mundo tem. O senhor sabe quando sai a minha história no Fantástico, na Fátima Bernardes, no Porchat, de 5.000 comentários, 4.999 é sempre: se eu fosse milionário também, eu ia viajar o mundo a cavalo. Isso é ser rico e não ter o que fazer. Mas eu estou aqui hoje, prova viva, eu não sou rico, eu não sou milionário. Eu tinha 23 anos quando eu falei que eu iria fazer isso. Eu não tinha os cavalos, eu não tinha a sela, eu não tinha o cargueiro, eu não tinha o equipamento, eu não tinha o know-how, eu não tinha o dinheiro, mas eu tinha um sonho muito mais forte do que o Felipe e a inabilidade de desistir. Eu bati em centenas de portas até alguém acreditar em mim, perseverança. Eu não desisti, até que um dia uma produtora comprou o meu projeto para mim filmar um seriado de reality para eles. Com esse dinheiro que eu consegui fazer minha viagem. 2 ranchos me deram os cavalos, né? Eu ganhei a sela, eu ganhei o cargueiro. Tudo foi presenteado, doado para mim poder viver esse sonho. Mas não basta só sonhar. Não basta só sonhar, você tem que realizar. Você vai começar escrevendo o seu sonho, você vai planejar esse sonho, você vai conseguir o patrocínio, vai traçar a estratégia e aí você também vai conseguir viver. Desculpa, todo mundo tem. Hoje você pode ir lá para mim e falar: Felipe, mas eu não tenho dinheiro. E daí? E daí eu também não tinha, e olha onde eu tô hoje, me tornei o primeiro brasileiro a fechar as Américas de Norte a sul a cavalo. Tenho 2 monumentos que foram construídos no Brasil para celebrar minha jornada. Tenho um livro best-seller, tenho um livro Linha de Chapéus, mas eu comecei dando o primeiro passo. Eu não era ninguém. Eu dei o primeiro passo e hoje a minha história é extraordinária, mas isso veio com o quê? Com persistência, com trabalho, com foco, com visão, com planejamento, mas eu comecei pequenininho, eu comecei com o primeiro passo, a 4 km por hora, o primeiro dia eu cavalguei 20 km, hoje, depois de 8 anos, eu já andei mais de 27 mil, então você falar para mim hoje que você não tem dinheiro, você não tem sabedoria, você não tem oportunidade, você não pode falar isso para mim, você pode falar para o seu tio, você pode falar para sua tia, mas você não pode olhar nos meus olhos e falar isso para mim, porque eu sou um cara que vim do nada. Nada é impossível. Você realiza suas aventuras lidando com animais. É bem possível que tenha também algumas lições a nos dar sobre a convivência saudável entre pessoas e animais. Qual seria uma dessas lições? Primeiramente, eu posso falar aqui com meu coração aberto que o cavalo me fez um ser humano melhor. As grandes lições da minha vida, a pessoa que eu sou hoje, é graças a esse contato que eu tenho com esses animais desde muito jovem. E durante a jornada isso só se intensificou, né? O meu relacionamento com os cavalos, como o senhor falou, eles são os verdadeiros protagonistas da jornada, são os heróis e para mim são os meus filhos, né? Eu vivia 24 horas por dia com esses animais, eu comia com eles, tomava água com eles, andava com eles, conquistei o sonho da minha vida graças a eles, então são meus filhos, são uma extensão do meu corpo e teve toda uma preocupação antes da jornada para poder fazer essa jornada com o bem-estar deles, né? Porque sem meus cavalos eu não teria cavalgado 1 quilômetro, eu dependia muito da saúde deles. Então, conversando com esses cavaleiros, eu descobri
descobri quantos quilômetros que eu podia cavalgar por dia, quando que eu tinha que descansar, depois de quantos dias, o tipo da sela que eu tinha que usar, o bacheiro, o que eu tinha que fazer se eu não tinha água, carregava óleo de cozinha para os cavalos para lubrificar o estômago deles, a tripa deles é muito longa, pode dar uma cólica. Então tudo isso eu aprendi antes da jornada. Aí durante eu tinha o kit de primeiros socorros, né? Eu levava soro para eles, vitamina B12, anti-inflamatório, relaxante muscular, tinha toda uma preocupação veterinária, veterinários acompanhando esses cavalos na trajetória para ver se eles estavam bem, batimento cardíaco, também a gente fala da preocupação com o casco do cavalo, né? Eu aprendi a ferrar antes de fazer a jornada, porque o senhor imagina, você caminhar com um sapato que não te serve bem, você não consegue caminhar, né? Então, a saúde do cavalo vem do casco para cima, mas é um relacionamento maravilhoso. Hoje eu dou graças a Deus por ter vivido essa experiência, porque acho que eu sou uma das poucas pessoas no século XXI que entende o cavalo da maneira que eu entendo, pelo tempo que eu passei ao lado desses animais e o que eu conquistei do lado deles, né? Então, literalmente, meus filhos, quando eu cheguei no Brasil com os meus 3 cavalos, o French, o Bruiser e o Dude, eu aposentei os 3 no sítio da minha família, são meus heróis aí, são cavalos jovens, mas o que eu vi eles fazer não tem preço, e eles mereciam, né? A melhor vida que qualquer cavalo pediu para Deus: pasto, água fresca e muita sombra. Você também é voluntário do Hospital do Câncer de Barretos. Como você liga o enfrentamento desses desafios que você se impõe com o trabalho social? Eu só fiz a minha jornada graças à bondade do ser humano. Todo dia eu precisava de ajuda. Quando você viaja a cavalo, é totalmente diferente do que você viajar de moto, de carro, de bicicleta. Porque no final do seu dia você deita a bicicleta, você desliga a moto, arma acampamento, você não precisa de ajuda das pessoas. Agora, quando você está viajando com 3 seres vivos, 3 bebês, você precisa achar água para eles, comida, você precisa achar um lugar para eles dormirem, né, toda noite. Então isso me fez bater na porta das pessoas a cada 30 quilômetros, nesses 12 países que eu acabei cruzando no final das minhas 3 jornadas, e pedir ajuda. Então quando eu cheguei no Brasil, depois da primeira jornada, eu sei que eu estava devendo muito para a humanidade, para o universo. Eu creio muito em energia, a energia que a gente põe para fora, a energia que vem para a gente. Então tantas pessoas me ajudaram, centenas de pessoas, todo dia, que eu precisava ajudar. E eu fui fazer uma palestra para o Hospital de Câncer de Barretos, Hospital de Amor, para a ala infantil, e saí de lá, assim, com muito orgulho de ser brasileiro, muito orgulho daquele projeto, né, que a família Prata começou, um hospital de primeiro mundo no nosso Brasil brasileiro, onde temos tantos problemas, ainda mais na parte da saúde, né? E você entrar num hospital que podia estar na Suécia, nos Estados Unidos ou no Canadá, oferecendo um tratamento aí humanizado, um tratamento de primeiro mundo, de graça, né? 100% SUS. Eu saí de lá pensando o que eu posso fazer para ajudar, eu preciso ajudar. Aí abri um mapa, vi que faltavam 7.500 quilômetros para chegar até Ushuaia, o fim do mundo. Falei, para lá que eu vou, para arrecadar fundos para o hospital e para conversar com as pessoas no caminho sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Gostaria de falar também rapidinho sobre isso. Hoje a gente perde muitos jovens porque eles estão chegando tarde ao hospital. Às vezes a criança reclama, né, para o tio, para a mãe, para o avô: tá doendo meu braço, tô com uma dor na barriga, um cansaço que dura todo um mês, e a gente tem uma cultura de não é nada, né? Vai passar, toma um remedinho, vai passar. E quando a criança finalmente chega ao hospital, o câncer já está muito elevado e não tem o que ser feito, né? E ao mesmo tempo usar essas crianças como exemplo. O que é um problema na vida, né? Às vezes a gente cria uma tempestade em cima de um copo d'água, e quando você entra naquele hospital e vê aquelas crianças passando por problemas verdadeiros, perderam o cabelo, perderam uma perna, perderam um braço, estão lutando pela sua vida e lutando com um sorriso no rosto, faz você pensar, refletir, dar um passo para trás e falar: opa, será que o que eu estou passando, o que eu estou xingando, o que eu briguei com a minha esposa ou com a minha mulher realmente é um problema? E outra coisa que um grande aprendizado na minha jornada é que tudo isso que a gente tem a oportunidade de fazer todo dia, o simples ato de respirar, de poder aprender, de abrir os olhos, de crescer, vai acabar muito rápido, né? Tudo vai passar muito rápido. E caixão não tem gaveta, mas o que a gente pode fazer é deixar um legado aqui. É que as pessoas nunca mais vão esquecer quem a gente foi quando estávamos nesse plano aqui. E você faz isso através do quê? De ajudar o próximo. Por isso estamos aqui, para poder ajudar.
Isso faz me sentir muito melhor do que as crianças, né? Eu vou lá toda vez que eu posso, que eu estou no Brasil, eu vou naquele hospital, vou conversar com as crianças, desenhar com elas, contar uma história. Por quê? Não porque eu estou ajudando elas, porque elas estão me ajudando. Eu saio de lá muito mais forte do que quando eu entrei. E tenho certeza que quando chegar o meu dia de ir embora desse plano, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos, as pessoas não vão esquecer quem foi o Felipe, não pelos quilômetros que eu andei, não pelas minhas jornadas a cavalo, mas o bem que eu fiz ao próximo. Isso é tudo. Nada mais tem sentido. Isso é tudo. Nós sempre pedimos aos nossos convidados, no final de nossas conversas, para comentar uma citação. Trouxemos para você uma palavra de um escritor e pensador inglês do século XVIII, Samuel Johnson. Ele diz assim, abre aspas, poucas coisas são impossíveis à diligência e à habilidade. As grandes tarefas não são executadas pela força, mas sim pela perseverança. Fecha aspas. Amém. Tem uma frase que eu gosto muito também, que é: a força não está nos músculos, a força está na mente, no seu espírito e no seu coração. Quando você sai da sua zona de conforto, você se testa e você vai aprender que o seu limite é muito mais além do que você imaginava. Os momentos difíceis da vida, de sofrimento, como que estamos passando agora durante essa pandemia, nos tornam mais fortes, melhores, nos mostram o que a gente é de verdade. E você pode ter certeza que a gente vai sair desse momento muito mais forte do que a gente entrou. E, finalmente, tudo começa com o primeiro passo. Não pense no extraordinário hoje. Pense no primeiro passo, na persistência, no todo dia. E daqui 5, 10, 20 anos, você vai chegar na excelência também. Felipe, uma alegria muito grande ouvir você. Obrigado por tudo que você falou aqui no nosso programa. Obrigado, senhor. Muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. No próximo bloco, vamos conversar com outro grande aventureiro. Ele se chama Rodrigo Coelho. Ele correu e caminhou de Brasília ao Rio de Janeiro para ajudar entidades sociais nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. Até já! E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Parlatório. E nesta segunda parte vamos conversar com um outro grande aventureiro. O nome dele é Rodrigo Coelho. Ele é formado em administração e gastronomia. Já morou na França e na África do Sul e durante essa pandemia que enfrentamos, tomou a decisão de correr e caminhar de Brasília ao Rio de Janeiro em menos de um mês. Rodrigo, é um grande prazer receber você aqui. Eu começo pelo básico. Onde foi que você encontrou coragem para fazer uma caminhada tão grande? Olá, boa tarde. Prazer falar com vocês. Onde eu encontro coragem, seria mais fácil falar onde eu me espelho, né? Onde eu ganho energia. Em cima dessa dificuldade que a gente vem presenciando do nosso país e com esse sofrimento em cima de pandemia e tudo. Então, a coragem vem daí. Eu acho que é uma junção, né, de várias partes, que o Rodrigo só leva as pernas, né? Quem me carrega mesmo são esses exemplos de dificuldade que a gente tem, de pessoas que estão sempre correndo atrás dos seus objetivos, e eu só sou mais um, né? Só mais um para integrar esse time. Você já fez alguma experiência semelhante a essa fora do Brasil? Não, de caminhadas não, né? Eu morei por alguns anos na França e morei por um ano na África do Sul. Lá nós fizemos alguns trabalhos sociais, né? Eu tive lá como correspondente de uma outra emissora, onde a gente passava o dia a dia de estudantes, né, em volta do mundo. Um projeto que durou 8 meses e eu fiquei por lá 1 ano. Lá eu fiz alguns trabalhos voluntários, só que a corrida sempre foi aliada, sempre foi a minha companhia, foi onde eu sempre conversei
comigo mesmo, onde eu sempre conectei com minhas ideias, com uma família distante, seja lá qual for, mas esse projeto em cima da caminhada é a primeira vez que eu faço, e foi aqui no Brasil, né? Rodrigo, eu vou te fazer um pedido especial. Gostaria que você partilhasse conosco essa sua aventura de correr e caminhar de Brasília ao Rio de Janeiro. Bom, é uma experiência que a gente pode enxergar ela em cima de várias vertentes, né? Se for pensar como uma experiência física, foram 27 maratonas seguidas, né, que eu fiz, um pouco mais de 1.200 quilômetros, onde eu saí de Brasília no dia 19 de julho e cheguei ao Rio no dia 14 de agosto, né? Se for pensar pelo lado de mais da saúde mental, vamos dizer, foi um momento de realmente de conexão e reconexão com a minha pessoa, com meus propósitos, e um encontro de várias pessoas à minha volta, onde a cada cidade, a cada trecho, a cada dificuldade, a gente esbarrava com pessoas que estavam lá para nos ajudar prontamente. Todo mundo, assim, por curiosidade, isso é normal, pergunta sempre das dificuldades que eu passei. E eu brinco que a estrada, para mim, foi um parque de diversão, onde, obviamente, foi muito difícil essa parte física, né? Dentro da caminhada, onde eu tive que gerenciar desde da mochila que eu levava, que pesava 8 quilos, até o momento de eu racionar uma água ou não. A gente sai de Brasília e passa por um momento grande, os primeiros 400, 500 quilômetros, onde a gente tem muito pouca cidade. Costumava levar, no máximo, 1 litro de água, que nem sempre era suficiente. Então, era um gerenciamento da hidratação, da minha alimentação também, onde eu fui aprendendo no caminho. Para a gente ter uma ideia, nos primeiros 5 dias eu emagreci 5 quilos. Então, foi basicamente 1 quilo por dia. E depois que eu fui aprendendo como lidar com esse novo Rodrigo, com essa... realmente, tudo novo, né? Tudo novo. A hora que a gente come, a quantidade de caloria que a gente gasta, quando a gente precisa parar, quando a gente não pode. Então, até nisso, a gente teve que renascer para esse tipo de coisa. E depois não, depois que eu aprendi a conviver, quando eu percebi que eu tinha que jantar 2 vezes, que eu não tinha que almoçar, que durante o trajeto eu consumia mais frutas, às vezes um chocolate, sempre um cafezinho preto em toda a parada. E graças a Deus, no meio desse caminho, a quantidade de gente solícita, passei por muito interior, né? Aí eu falei assim, pô, será que se eu fizer o caminho de volta, né, da capital, de Brasília para o Rio, eu vou encontrar no caminho alguma coisa que a gente perdeu? Eu estava morrendo de medo que a gente tivesse perdido a nossa essência, essa essência boa, sabe, do brasileiro, de ajuda, de querer o bem, independente de quem você seja, o que você faz. E graças a Deus, no meio do caminho, eu encontrei com isso. Eu tive esse afago de dizer, não, a gente continua sendo aquele brasileiro clichê do lado bom, da ajuda, do querer o bem, de mostrar o melhor caminho. E o lado foi onde o Rodrigo precisava ser, assim, a principal ideia, um foco de boas ações. O que isso quer dizer? Esse desafio físico complementava com esse desafio físico e a solidariedade, que era o mais importante para mim. Solidariedade como? Com um bom dia, assim, durante o caminho, que eu dividi em 27 dias, eu destinei os nossos 27 estados, né? Então, ao final de cada dia, eu
eu escolhi uma instituição de caridade espalhada pelo Brasil inteiro, né? Algumas eu já conhecia, outras por indicação, e outras a gente foi atrás, eu junto com meu primo, 2 amigos, nós pesquisamos para ter isso. E para fechar essa parte, né? E eu falava assim que no dia que eu chegasse no Cristo, não era o meu final, era o meu início, entendeu? Que uma vez que eu cheguei até lá, que eu fui abençoado, eu ia olhar para trás e falar assim, agora não tem como deixar para lá esse projeto não. E por conta disso que a gente vai continuar com tudo isso. Rodrigo, você falou coisas muito bonitas e interessantes. E na igreja, no ambiente da igreja, a gente chama isso de testemunho. Eu compreendo que você nos deu um testemunho e eu agradeço você por isso. Mas, apesar de tudo de bom que aconteceu, certamente você enfrentou dificuldades, percalços. O que você aprendeu com isso? Na estrada eu tive percalços, dificuldades, só que eu acho que meu objetivo estava muito claro, sabe? E quando nós temos um objetivo muito claro, eu acredito que a gente sabe realmente aonde que a gente quer chegar, que isso nem sempre é fácil, comigo principalmente, por diversas vezes foi difícil, torna-se mais fácil. Torna-se mais fácil não só com a gente, mas também com a ajuda de pessoas inesperadas. Então, eu posso citar um percalço onde, por conta da pandemia e por conta de ser interior, muitos desses pequenos hotéis, pousadas, eu encontrava fechado, ou então não queriam receber, né? Principalmente que eu era um andarilho sem referência, vamos dizer, né? Então tem essa parte da proteção física. E tiveram 3 vezes onde eu não consegui encontrar esses hotéis. Um deles eu tive que dormir num posto de gasolina, e 2 vezes eu tive que dormir no posto de atendimento ao cliente da 040. Só que daí que eu quero fazer um link exatamente em cima disso. Que dessa dificuldade abriram-se novas portas. Eu precisava dessa dificuldade. Primeiro porque quando eu não encontro esse hotel, bem no começo do percurso, e dá aquela desanimada, a gente já está cansado, né? E tem o dia seguinte, onde eu tinha que acordar cedo, já precisava descansar, a gente começa a ficar mais aflito, já não pensa da mesma forma, e eu encontro esse pessoal da 040 e eles me explicam onde eles estão na estrada, que a cada 50 quilômetros que eles eu podia contar com eles, e eles passaram as informações sobre mim para os colegas de trabalho. Então, a partir dessa dificuldade, eu tive essa ajuda que durou até o final dessa minha caminhada. Eu apelidei eles dos meus anjos da estrada, né? Que, nossa, às vezes eu não sabia para onde olhar, com quem falar, penso que não, eu vi o carrinho deles passando, um aceno, um ok, um tá precisando de água, isso aí já mudava o meu dia. Então, dessas pequenas dificuldades, criaram-se tantas histórias. E eu tenho uma que, para mim, foi emblemática, né, eu poderia dizer. Era por volta assim, de umas 2 horas da tarde, muito quente, mas estava muito quente. Eu não peguei uma nuvem meio cinza na estrada. O céu foi azul o tempo todo, né? E eu, assim, conversando comigo, que minha água já estava quente, que meu pão estava duro, e encontro um rapaz no meio da estrada, onde a gente se reconhece ali pelo olhar, né? Primeiro, a gente sempre pensa na parte do físico mesmo, né? Onde a gente tem que se resguardar, e uma vez que a gente se sente confortável, a gente dá espaço a novas pessoas, a novas situações acontecerem. Em resumo, eu era um rapaz que estava 6 meses andando na estrada, onde ele teve uma promessa de trabalho e não deu certo, e ele estava meio que desacreditado da vida, uma pessoa com um
um grau de informação, um nível de instrução muito baixo, né? E tudo que eu pensava em querer reclamar, no caso, se minha água estava quente, ele não tinha água. Se meu pão estava duro, ele não tinha pão. Se meu tênis estava me machucando, ele estava de chinelo. E era realmente isso. Então, minha dificuldade, ela se transformou em algo onde eu falei assim, não, eu não posso reclamar. Eu tenho que agradecer, né? Porque o pouco para mim, imagina para esse rapaz. E é uma história bacana que ele já estava tão desacreditado e a gente, mais uma vez, junto com o pessoal lá da 040, passou um caminhão, nós conseguimos, ele não tinha telefone, não tinha nada, conseguimos fazer contato com a família dele, onde ele não falava há 6 meses, no interior do Pará, né? Onde a gente deu uma ressignificada em tudo isso que estava acontecendo na vida dele. Então, é isso, quando fala das dificuldades, eu sempre vou ter algo de positivo na frente delas, né? Não teve essa de falar em dificuldade, acho que eram portas para o melhor que eu tive. Olha, Rodrigo, muito bom ouvir você, ouvir as suas histórias, mas o nosso tempo está terminando e aqui a gente sempre apresenta para o nosso convidado uma citação e pede um breve comentário. Eu queria que você comentasse a citação que nós preparamos para você, que é do Viktor Frankl. Ele é um neuropsiquiatra austríaco. Ele diz assim, abre aspas, nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Fecha aspas. Um breve comentário sobre essa citação. Por favor. Para mim, essa citação explica o que é a caminhada. Eu acho que eu não preciso tirar nada dessa frase. Se colocar ela ao lado do Rodrigo, ela explica por si só. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui no nosso programa. Bom, eu que agradeço essa oportunidade. Para mim, sempre que me fazem o convite para falar sobre a caminhada, é um prazer onde me faz reviver esse espírito que eu tive durante esses 27 dias e que me conduzem para a próxima caminhada, né? Que a gente já está marcado no dia 7 de novembro, de Brasília até Pirenópolis, aqui no estado de Goiás, onde a gente vai fazer em 24 horas tudo isso. Dessa vez é diferente, eu terei companhia de pessoas que querem se desafiar, exatamente para mudar, dar um estalo na vida de cada pessoa. Então eu vou ter a companhia de pessoas que vão andar 3 quilômetros, outras 5, outras 20, outras 40, e o Rodrigo faz os 145. Então, dia 7 de novembro, também torçam por mim, e vai ser da mesma forma, a gente captando doações para instituições, e com esse mesmo espírito de desbravar e mostrar algo de bom que a gente precisa, né? Boa caminhada, Rodrigo! Hoje nós ouvimos aqui tantas aventuras, não é? Eu gostei muito do programa de hoje e espero que você também tenha gostado. Agradeço muito a sua companhia. Muito obrigado. Até a próxima.